Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na reflexão passada, na última reflexão, que nós falamos sobre os capítulo 5, versículo 25 e 26, que é o reconciliar com seu adversário, nós ficamos de compreender melhor quem são esses adversários, ou como é que nós construímos esses adversários. Jesus tinha dois tipos de ensinamento: o chamado ensinamento esotérico com X e o ensinamento esotérico com S. O esotérico com X era aquele ensinamento para a grande massa, para aqueles que não tinham uma compreensão dos seus ensinamentos. Então, ele passava esses ensinamentos de forma genérica e superficial, ainda que profundamente espirituais. Mas para os discípulos, na intimidade dos ensinamentos, nas altas horas da noite ou pelas madrugadas, aqueles que ele tinha escolhidos tinham condições de compreender com uma certa profundidade os seus ensinamentos. E é para essas reuniões que Jesus faz aquele chamado que a gente chama de ensinamentos esotéricos com S, mais profundo. Então, nesses dois versículos que Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário, com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não entregue ao oficial de justiça, e este te encerre na prisão, e em verdade não sairás dali enquanto não pagares os últimos ceitil. Jesus então se dirige aos discípulos nos ensinamentos mais profundos agora, explicando a formação desses adversários. Nós temos os adversários, e aí, para a gente compreender esses ensinamentos, nós vamos também juntar as diversas fontes sagradas dos ensinamentos do Cristo a aquelas outras fontes dos grandes mestres. E nesta eu vou pegar uma consideraçãozinha do grande livro, da grande revelação, que é o Bhagavad Gita, dos estudos indianos. O Bhagavad Gita é o 7º livro do Mahabharata. É uma parte pequena, é como se fosse no livro, na Bíblia. A Bíblia a gente tem uma composição de mais de 70 livros. Varia os números de livros de acordo se são católicos ou se são evangélicos. Determinados livros não são aceitos. Mas são mais de 70 livros. E desses 70 livros a gente pode dizer que se destaca o Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento se destacam os 4 evangelhos. E dentro dos 4 evangelhos se destacam o Sermão da Montanha. Então o Bhagavad Gita é mais ou menos assim. Dentro do Mahabharata, o grandioso livro da revelação dos irmãos indianos, a gente tem o livro 7, que faz parte, que dentro do livro 7 está contido o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, nos seus 18 capítulos, no capítulo 2 é a revelação do espírito imortal, daquele que não nasce e não morre. Então nós vamos considerar, não só o livro, mas não só esse capítulo 2 do Bhagavad Gita, mas o livro como um todo em si, para a gente compreender melhor esses 2 versículos do Sermão da Montanha e compreender melhor os adversários a que Jesus se refere. Claro que Jesus veio colocar o Evangelho, ensinando o Evangelho para aquele povo, que era um povo ainda muito primitivo. Nós ainda,
atualmente, numa projeção daqui, no final do terceiro milênio, né? Para quem estiver fazendo esse estudo, vão dizer que nós aqui éramos povos bárbaros e primitivos, né? Que diariamente matávamos uns aos outros, roubávamos, mentíamos, né? Fazíamos as trapalhadas da vida. O nosso dia a dia que nós está em todo o nosso entorno de vida ainda. Mas Jesus então diz assim: reconcilia-te com teu adversário. Então quem é esse nosso adversário? Vamos fazer uma separação entre dois tipos de adversário: o adversário exterior e o adversário interior. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna estimula e adverte para o discípulo Arjuna, para ele que ele vá à luta, que ele enfrente seus inimigos, não seja covarde. E Arjuna, temerário, né, temendo, porque no grande livro, nós não vamos, né, isso aqui é apenas uma reflexão, dentro de poucos minutos não vamos ater aqui. Mas os inimigos ali são os inimigos internos que ele devia combater. E os inimigos internos são aqueles que caminham conosco, são os nossos amigos, aqueles que nos formam o grande exército da nossa vida e nos acompanham durante milênios, séculos da nossa vida e faz a nossa afirmação de seres humanos neste mundo. Quem é esse exército? Quem são esses personagens que caminham conosco? É o orgulho, a vaidade, a intolerância, o ódio, a vingança, tudo aquilo que ao longo dos milênios, dos séculos, formou as guerras, formou as adversidades, os inimigos, os ódios, as matanças, todas as coisas cruéis que a humanidade já presenciou ao longo dos séculos. São esses. Vamos fazer um pequeno exercício aqui na nossa imaginação. Vamos imaginar que uma pessoa seja agredida em qualquer situação, lugar, né? Em público. Vamos dizer que ela está sendo agredida, não pode ser nem fisicamente, mas moralmente, numa rua. E a pessoa chama aquela outra pessoa de barbaridades, coisas cruéis. Você isso, você aquilo, você não presta, você fez isso, você aquilo, você é um covarde, você... A grande massa que começa a se juntar ali, começa a observar a cena. E aquela pessoa que está recebendo aquela descarga negativa daqueles palavrórios, está imaginando consigo mesmo assim: Senhor, este meu amigo que aqui está presente, este meu irmão, está magoado com a vida, está triste, está fatigado, amanheceu cheio de problemas para resolver e está jogando tudo isso em cima de mim. E vai refletindo sobre as coisas que eles devem compreender naquele palavrório que está sendo jogado sobre ele. Ele, enquanto está fazendo isso, está criando uma redoma, um campo quântico de proteção do seu espírito, para não ser envolvido pelaquela energia negativa, pelaquele campo negativo e deletério que aquele irmão está colocando sobre ele. E ele então não responde nada, fica calado. E o outro continua com os impropérios. Num determinado tempo ele diz: tu não vai falar nada, tu não ficas calados aí, não responde nada, és o covarde mesmo. E a população ao redor instigando aquela pessoa a reagir. E o povo, na sua maioria, dizendo: ah, se fosse comigo, eu já tinha respondido à altura a esse petulante. Porque a vida, a força da vida mundana
quer que seja feito isso. A gente pode dizer que essa pessoa, quer dizer, a gente pode fazer uma reflexão de 4 perguntas, ou de 4 respostas, de 4 afirmativas, a gente pode colocar aqui, nessa situação, dentro daquela lei, da terceira lei de Newton, da ação e da reação. Que Newton, numa outra reflexão, nós vamos falar sobre essas leis de Newton, de onde ele tirou. Então, normalmente aquelas pessoas todas estão ali ao redor dizendo: ah, se fosse comigo, eu não tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para casa, eu dou o troco na hora, comigo bateu, levou, e de preferência eu bato logo na cara. Esta é a reação do mundo. Por isso que Jesus diz: não resistais ao mal. E passa algum tempo, aquela pessoa fica dizendo: tu não reage, não fala nada, por quê? Porque tudo aquilo que ele está fazendo é propriedade dele, é criação do seu pensamento, vai voltar para ele, porque tudo que nós criamos volta para nós mesmos. Nós somos os criadores de tudo, nós somos deuses, como diz Jesus. E ele então, na forma de remorso, está cobrando isso, porque ele quer que o outro responda para alimentar a raiva, o ódio que ele está descarregando naquele momento. Como o outro não responde, já começa a voltar para ele na forma de remorso. Então são esses inimigos que nós carregamos conosco. Mas nós devemos, trabalhando o Evangelho, transformar esses inimigos, aí sim, reconciliar, transformar esse exército que caminha conosco no outro tipo de exército, no exército do Cristo, no exército da compaixão, da misericórdia, do amor, da compreensão, da tolerância, da paz, da harmonia, da vida, da luz. Este sim é o verdadeiro exército do Cristo. E quem já está acompanhado desse exército segue o Cristo, assim como seguiram São Francisco, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros, na santidade na santidade da vida que construíram para si. Então, esses que são os adversários que nós devemos nos reconciliar, transmutar, para compreender o profundo ensinamento do Cristo, quando ele diz: reconciliai com teus inimigos enquanto estás a caminho, primeiramente com meus inimigos interiores, que são esses que vão originar os inimigos exteriores, porque todo orgulhoso facilmente, através do seu inimigo, que é o orgulho, seu inimigo íntimo, ele constrói o inimigo exterior. Aí sim, com esse que é o nosso próximo, aquele que caminha com a gente, que construímos os nossos adversários. Fiquem em paz. Assim seja.